Editorial. Lá de Brasília, um amigo meu, por sinal muito bem informado, me garantiu que, passada a eleição, a Câmara Federal vai cortar as asinhas do Ministério Público. Ela pretende reduzir e disciplinar os poderes do Ministério Público a fim de acabar com essa intromissão danada de membros do MP que se metem em tudo como se fossem eles os antigos fiscais do Sarney. Sempre achei legal a atuação do Ministério Público, mas confesso que ultimamente não está dando para aguentar tanta intromissão. Porque alguns membros do Ministério Público estão exagerando na dose. E essas intromissões estão impedindo que coisas fluam com naturalidade e a rapidez que este país exige. O Brasil é um país com muitas regras, muitas leis e cumprimentos de menos. E isso atravanca a administração pública, tornando a vida insuportável e dando a impressão que alguns membros do Ministério Público não desejam que o país avance, porque algumas observações ou recomendações que eles fazem chegam às vezes às raias do absurdo. A independência dos poderes está deixando de existir. As confusões estão sobrepujando a vontade de realizar coisas boas para a sociedade brasileira. Por isso, a visita do doutor Paulo Passos na Câmara Municipal soou como uma pressão, porque o Ministério Público cismou de se intrometer no plano diretor que a edilidade está se preparando para votar. Ontem à tarde ainda conversei com o presidente da Câmara, o vereador João Rocha, que atendeu o doutor Passos, que chegou sem avisar, conferenciou com o presidente e saiu pela porta dos fundos da Câmara, evitando falar com a imprensa. Embora o João Rocha tenha afirmado que a visita foi de pura cortesia, há controvérsias, porque a Câmara parece estar refém de um pedido absurdo da promotoria que atrasa a decisão que poderia ajudar a atual administração trabalhar com rapidez, porque o tempo urge e a cidade não pode ficar refém desse bate e volta que a promotoria passou a impor aos nossos vereadores. Enquanto cuidam exageradamente de determinados casos, como o do plano diretor, existem outras coisas tão ou mais importantes passando ao largo das observações sem que eles percebam e que poderiam muito bem auxiliar a nossa população nas suas dificuldades, como a estrada de Piraputanga, cujas obras de asfaltamento estão paralisadas porque o IPAM, sobre a afirmação de que o asfaltamento está colocando riscos, sítios arqueológicos, mandou que parassem na obra. Imaginem os senhores, paralisam uma obra que poderia levar o desenvolvimento daquela região turística, sob a afirmação de destruição de sítios
arqueológicos. E as autoridades não. Ora, tiveram tempo para discutir isso, porque essa obra não é nova e passou por todos os licenciamentos. E só agora que o atual governo estadual começa a executá-la, argumentam que ela não poderá ser feita porque irá destruir sítios arqueológicos, sendo que a estrada já existe e é de domínio público. Coisas assim desanimam as populações e também os administradores. Intromissões como essas deveriam ser resolvidas rapidamente a fim de não atravancar o progresso. O Ministério Público deveria intervir e resolver a pendenga com rapidez, mas as preocupações estão voltadas para coisas menos palpáveis, como o plano diretor de responsabilidade da Câmara e não do Ministério Público, que não fez e não é eleito para dirimir essas dúvidas, a menos que existam nelas ilegalidades. Além disso, existem outros problemas, como as constantes trombadas contra desembargadores do nosso Tribunal de Justiça. Isso quebra dentro de nós aquele conceito de que a justiça seria um bloco monolítico. Estamos vendo uma separação interna da justiça, uma dissensão entre Ministério Público e julgadores. E isso abre dentro de nós o conceito de que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça não mais se entendem, o que se torna improdutivo para as duas partes. E olhando de fora para dentro, parece que estamos diante de uma guerra de vaidades de poderes dentro do Poder Judiciário, o que não é bom nem produtivo para qualquer uma das partes. O enfraquecimento dos poderes está se tornando ininteligível para nós, cidadãos. Como compreender que o Ministério Público não gosta do Tribunal de Justiça? Como entender essas acusações contra desembargadores? O que se entende abertamente, senhores, é que está existindo uma disputa entre essas duas forças que formam em conjunto a justiça, quando o certo seria que falassem a mesma língua e que evitassem esses choques públicos a fim de não desgastar nenhuma das partes desses poderes. As acusações que fazem entre eles estão passando do limite do suportável ao exagero. E nessa guerra ninguém vai sair ganhando. Até porque o fortalecimento dessas duas importantes instituições se dá quando nós, cidadãos, olhando de fora para dentro, sentimos que tanto o Ministério Público quanto juízes e desembargadores formam uma coisa só, um bloco monolítico capaz de representar a justiça que todos nós, brasileiros, almejamos. Não agrada a notícia de que a Câmara Federal vai mexer nos privilégios e poderes do Ministério Público depois da eleição. Mas a continuar com os exageros que estão acontecendo, como brasileiro, acredito que seja essa uma solução viável para estabelecer finalmente a paz entre os poderes, a harmonia entre os poderes, embora compreenda perfeitamente que o povo sairá perdendo e que o Ministério Público se enfraquecerá. Mas a falta de diálogo, a falta de compreensão e os radicalismos
do Ministério Público só poderá dar nisso. Tomara que não aconteça, mas é melhor que você possa aguardar para conferir. Bom dia!